No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades do direito penal entre os anos de 2020 e 2022. Temas como violência doméstica, crimes virtuais e combate à violência institucional são abordados nas aulas do professor Leonardo Castro. A aula 3 começa agora. Olá, meu amigo, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou o professor Léo Castro e daremos continuidade a partir daqui ao estudo do que mudou a partir da pandemia. O mundo mudou, não vivemos mais naquele mundo de 2019. Há uma nova realidade, não seria diferente no direito penal. Muita coisa mudou também. A legislação mudou, a jurisprudência dos tribunais superiores também mudou e é disso que estamos tratando aqui hoje, né? O impacto direto ou indireto da pandemia, o que nós temos nesse novo mundo pós-pandemia, espero que pós-pandemia, o que temos neste mundo pós-pandemia no direito penal. Nas duas primeiras aulas, nós vimos a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Na verdade, violência doméstica ou familiar, mas com foco na violência doméstica ou familiar contra a mulher. Comentei, houve uma ascensão, um aumento muito grande no número de casos de violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar. Falamos da Lei Maria da Penha, enfim. Falamos também a respeito dos crimes virtuais, principalmente aqueles de natureza patrimonial, furto, estelionato. Falamos ali da invasão do dispositivo informático. Enfim, também houve um aumento do número de casos. Até o projeto de lei, a Lei 14.155, volto a dizer, você que é concurseiro não pode deixar de conhecer a Lei 14.155. Ela está caindo muito em prova e vai continuar caindo muito, então você, concurseiro, não pode deixar de conhecer essas alterações trazidas na aula número 2. E aí, agora, nós veremos o crime de perseguição, o stalking, adicionado pela Lei 14.132 de 2021, foi a primeira alteração no Código Penal em 2021, foram 6 ao todo. 14.132, 14.133, 14.155, 14.188, 14.197 e 14.245, as 6 alterações no nosso Código Penal. Até onde sei, só uma outra vez na história, nós tivemos em um mesmo ano 6 leis alterando o CP, como ocorreu no ano passado. E uma dessas leis, essa primeira do ano passado, foi a Lei 14.132, que adicionou ao Código Penal o crime de perseguição, o stalking. O legislador ele fez a tradução direta. Fora do nosso país, a conduta é conhecida como stalking, e aqui ele decidiu por essa tradução direta a perseguição, o crime de perseguição, adicionado ali ao artigo 147A do CP. Também tem caído com uma certa frequência em prova, fico alerta para você, concurseiro, você, OABeiro, fica atento porque é tema aí quente, tá? Tem tudo para cair nas próximas provas. E eu me recordo, na primeira aula que eu dei a respeito do crime de perseguição, eu me recordo que muitos dos alunos que acompanhavam a aula reclamaram de que o legislador ele estaria aqui tratando de um tema, tipificando uma conduta que não deveria ter sido tipificada. Muita gente se manifestou assim, muita gente mesmo. Muita gente falando, mas por que tipificar, né, a perseguição, né, o stalking? E muita gente questionando, dizendo, mas é uma bobagem, isso aqui nem tem por que ser crime. Quem entende dessa forma, só chega aqui uma conclusão. A pessoa não tem a menor ideia da gravidade desse crime, dessa infração penal. Sinceramente, opinião aqui, eu acho que a pena foi até bem baixa. Sabe por que eu digo isso? Porque a perseguição, embora, né, se use aqui a expressão stalking, ou como hoje, né, se fala em relação às redes sociais, estou stalkeando fulano a fulana, pegar ali, olhar a rede social, curtir umas fotos, né, eu quero acreditar que muitos dos alunos fizeram confusão em relação a esse stalkear que a gente usa, a expressão que a gente usa comumente aqui, popularmente, em relação a essa conduta, essa atitude de acompanhar a rede social de outra pessoa. Mas a coisa é muito mais grave, nem se compara. Aqui realmente, se o stalking se resumisse a isso, ficar ali olhando a rede social de outra pessoa, né, vendo os stories ali no Instagram, ok, concordaria, não tem razão nenhuma para tipificar uma conduta dessa. Mas a coisa vai muito além, E aqui, na verdade, o que nós temos na perseguição, por conta da perseguição,
a vítima simplesmente deixa de viver. Verdade. A vítima simplesmente ali, ela abandona a vida dela. Ela não consegue mais ter vida. Você acha um exagero? Vamos dar uma olhada na redação aqui do artigo 147-A do Código Penal, com redação dada pela Lei 14.132, o crime de perseguição. Temos aqui a redação e é a seguinte, artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Temos aqui um crime inicialmente de menor potencial ofensivo, pena máxima de 2 anos, 6 meses a 2 anos, então, nos termos ali do artigo 61 da Lei 9.099/95, competência do Juizado Especial Criminal, competência ali do GCRIM, o rito sumaríssimo, em vez da lavratura de auto de prisão em flagrante, nós teremos ali o TC, ou TCO, o termo circunstanciado. Temos ali a possibilidade de transação penal, composição dos danos, suspensão condicional do processo, é claro, também do artigo 89 da Lei 9.099. Enfim, crime de menor potencial ofensivo, nessa forma simples aqui do CAPT. Cuidado, porque essa classificação de menor potencial, ela vai ser afastada quando presente aqui o parágrafo 1º. Mas isso é assunto para daqui a pouco, ainda não falarei a respeito disso. Mas vamos entender aqui a ideia da perseguição. Que história é essa de perseguição e por que eu disse há pouco que a pena é até bem baixa. Eu vou contar aqui uma história a respeito da perseguição que talvez mude a forma como você percebe esse crime. Talvez mude a sua percepção quanto a essa conduta aqui, né, que na tradução direta o nosso legislador falou em perseguição, mas que todos conhecem a expressão também inglesa stalking, né, ou como a gente acaba por aportuguesar aqui a expressão, né, o stalkear, né, stalkear alguém. O que seria isso, afinal? E a conduta, como já disse, é muito mais grave do que simplesmente você pegar e acessar a rede social de alguém. Muito mais grave. Vou te dar um exemplo, uma moça britânica que foi vítima de stalking. E a história dela foi a seguinte, ela namorou um rapaz e acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento e ele disse que não aceitaria, como se fosse algo que se aceite, né? Como se dependesse de aceite de alguém aí, você acabar um relacionamento. Ele falou, não aceito o fim do relacionamento, nós ficaremos juntos, né? Nascemos para viver uma vida aí, lado a lado. E aí ela pegou e falou, não quero, não tenho mais nenhum interesse em relacionamento contigo. O que ele passou a fazer? Ele passou a praticar aqui a perseguição contra ela. E em que consistia essa perseguição? Ele pegava e ela, por exemplo, ia para a academia, ele ia para a academia também. Então ela se inscreveu ali, se matriculou numa academia de ginástica ali, ele foi lá e se matriculou na mesma academia. Ela passou ali, ela ia para a faculdade, ela saía da faculdade, o cara estava na frente da faculdade esperando por ela. Não falava, nem falava com ela, só olhando. Ela começou a ficar com medo. Falou, esse cara só pode ser louco. O que fica fazendo aqui na frente da faculdade me esperando sair? Ela ia trabalhar, mesma coisa. Ela olhava ali pela janela ali do escritório, do outro lado da rua, no banquinho, estava o cara sentado ali, o expediente dela inteiro. Sei lá, 8 horas de expediente. O cara sentado ali esperando por ela, não falava nada. Sentado ali. Chegou num ponto, isso o relato dela, chegou num ponto que ela passou, isso palavras dela, ela passou a ver o rosto dele em outras pessoas. Como assim? Por exemplo, ela arrumou um namorado novo, arrumou um novo namorado, um novo relacionamento. Ela estava no restaurante e ela assim pegava, olhava de relance, opa, é ele. E aquele susto, o medo dele dar um barraco, dele aprontar alguma coisa, enfim, já que ele não havia aceitado o fim do relacionamento. E o que aconteceu? Ela começou a murchar para a vida. Largou a academia, largou a faculdade, acabou largando o emprego, se aprisionou. Por quê? Porque ela não tinha mais como sair. E o cara era onipresente, ele estava em todo canto. Ela tentava ver a vida dela, estava lá na academia, estava lá. Ia no trabalho, ele estava lá. Ia na faculdade, ele estava lá. Queria arrumar um namorado, ele ficava em cima ali o tempo todo acompanhando, perseguindo o casal. Resumo da ópera, acabou que ela abandonou tudo mesmo da vida dela. No final das contas, infelizmente, ela acabou cometendo suicídio em razão disso. Isso acabou gerando uma discussão gigantesca no Reino Unido em relação ao stalking, enfim. Veja que
é muito mais grave do que um simples, o stalkear na rede social, como o pessoal gosta de dizer, né? Ah, vou ali peritar, vou stalkear ali a pessoa, né? O crush ali, vou olhar foto. Nada disso, a coisa vai muito além. A pessoa para de viver, ela abandona a vida dela. Ela vira prisioneira por conta dessa conduta do perseguidor. Por isso que eu digo, 2 anos, eu acho até muito pequena a pena, podia ser muito mais. Porque, de fato, você aprisiona essa vítima. E aí, até então, aqui no nosso país, a conduta era atípica. Até a Lei 14.132 de 2021, a conduta era atípica, não era crime. Essa conduta de perseguir reiteradamente alguém. Aí, no ano passado, acabou que a Lei 14.132 adicionou o artigo 147A ao Código Penal e hoje a perseguição, o stalking, hoje é crime no nosso país, aqui nos termos trazidos nesse dispositivo. Então, quando eu digo, e eu falei, né, que na minha primeira aula os alunos, muitos falaram, isso é uma bobagem, né, você pegar aqui e criminalizar uma conduta dessas, né, o legislador está sem ter o que fazer, enfim. Curiosamente, sempre que eu dou essa aula, sempre, já dei essa aula mais de uma vez, sempre que eu dou essa aula, eu posso contar, Instagram, e-mail, vai aparecer algum aluno, alguma aluna, geralmente mulher, procura para relatar que está vivendo a situação e que se sente mal por conta disso, exatamente porque as pessoas minimizam, elas fazem pouco da situação que essa vítima vive. E você vê uma situação terrível, né? Imagina, se coloque no lugar. Imagina que é uma pessoa que simplesmente não aceita, e não precisa existir o relacionamento amoroso, não é condição aqui para o crime de stalking, mas a gente sabe que geralmente vai acontecer, né? Muitas das vezes acontece na situação aqui. Né? O fim de um relacionamento, a pessoa não aceita, né? Como se tivesse que aceitar alguma coisa, e passa a perseguir. A vítima não vive mais. Mas a coisa, às vezes, ela foge aqui do relacionamento amoroso. Você pega, por exemplo, aquela situação com artistas mesmo, que não é só artista que vive isso, não. Mas pega John Lennon, a gente sabe, foi morto por um stalker. E muitos outros que a gente conhece aí, artistas famosos, acabaram mortos aí por seus stalkers. E quando eu digo que a coisa não se resume aqui à pessoa famosa, dou aqui um outro exemplo. Caso você não esteja convencido ainda ou convencida da gravidade da conduta, eu vou dar mais um exemplo. Esse aqui, um exemplo real, pessoa próxima a mim. Inclusive, até cheguei a ajudar aqui com a parte de direito penal, uma pessoa que atua na área trabalhista, e cheguei a ajudar essa pessoa quanto à perseguição que ela está sofrendo, quanto aqui à questão de direito penal. Olha a situação, e aí você me diz se isso aí não merece ser criminalizado. Essa minha amiga, uma moça, mora numa cidade aqui próxima, e ela apareceu um seguidor no Instagram dela. Nunca vi o cara na vida. E esse seguidor novo passou a mandar mensagem para ela. Olha, estou apaixonado, nunca vi uma mulher tão linda, enfim. E ali parecia meio que um flerte. Ela, não, olha, eu tenho namorado, não me interessa, enfim. E parecia um flerte. Um flerte ali até então, né, sem qualquer gravidade, sem qualquer perigo oferecido a ela. E aí ela pegou e, né, começou a recusar, falou que não, tem namorado. E ele começou a insistir. Aí, ele começou a fazer o seguinte, esse stalker. Ele passou a, toda vez que ela postava uma foto, quem curtia a fotografia, ele ia até o perfil de cada uma das pessoas, principalmente homens, um por um, e chegava xingando, perguntando, o que você quer com a minha namorada? E aí você fala, bom, é só bloquear do Instagram, é só bloquear. Fácil assim? É claro que ela fez isso. Começou a criar perfil falso, começou ali a procurá-la por meio ali de outras redes sociais, enfim. Hoje, com o Google, você descobre o endereço de qualquer pessoa, o trabalho de qualquer pessoa. Ele descobriu o endereço do trabalho e o endereço residencial dela, os 2 endereços. Ele passou a mandar presentes para ela, do nada. E aí, toda semana, mandando coisa para casa dela e ela passou a rejeitar ali, não quero. E ele passou ali, continuou, né, nessa obsessão de falar com os amigos, falar com as amigas, procurou a família dela para se apresentar como namorado. E ela começou a se apavorar. Falou, esse cara tem meu endereço do meu trabalho, endereço da minha casa.
claramente é uma pessoa transtornada. E agora? Como é que eu vou fazer? E aí, resumo da ópera aqui. Como eu disse, história verdadeira. Essa pessoa que eu conheço, ocorreu com ela o que aconteceu com aquela britânica do exemplo que eu dei agora há pouco. Ainda bem, ela acabou por não cometer suicídio, graças a Deus, mas ela abandonou tudo. Abandonou o trabalho, abandonou a academia, passou provavelmente a desenvolver alguma depressão, alguma coisa. Por quê? Porque ela passou a viver com medo. Medo. Claramente uma pessoa desequilibrada. Sabe o endereço da casa dela, sabe o endereço do trabalho. E aí ela passou, assim como a britânica, ela até me relatou isso, eu contei da história da britânica para ela, e ela falou, eu sinto a mesma coisa. Eu estou caminhando pela rua, quando vem um estranho que parece um pouco com ele fisicamente, me dá um frio na barriga. Eu não vou mais a restaurante. Quando eu pegar aqui uma rota de carro, eu mudo a rota todo dia, porque eu tenho medo de encontrar. Agora você me diz, você vivendo um verdadeiro inferno desse na sua vida, você acha que 2 anos é uma pena suficiente, pena máxima, 2 anos é uma pena suficiente? Você se sentiria assim como vítima. Claro, a gente não pode questionar a vítima quanto ao sentimento de satisfação, de vingança pela pena imposta, mas vamos pensar por esse lado aqui. Sinceramente, você como vítima, você se sentiria tranquila com uma punição dessa? 2 anos. Admite transação, admite composição, admite suspensão condicional do processo. Ou seja, esquece pena privativa de liberdade, não vai, em hipótese alguma, ser submetido à pena privativa de liberdade. Você acha que o medo dela vai passar? Não vai. Por isso eu digo, a pena é até bem pequena. Na minha opinião, a pena devia ser mais alta. Então nós temos aqui, ó, artigo 147A, vamos lá, de novo aqui. Perseguir alguém reiteradamente. Cuidado quando fala aqui em reiteradamente, isso nos faz concluir que se trata de crime habitual. Ou seja, imagina a seguinte situação. Esse exemplo aqui da minha amiga, volto a mencioná-lo. Imagina que o rapaz fez isso um dia só. Um dia, deu uma surtada. Deu um nó ali na cabeça dele, ele pegou, foi procurar os amigos dela que curtiram foto, foi lá tirar satisfação, como se fosse namorado mesmo. E aí, no dia seguinte, ele pegou e falou, nossa, mas o que eu vou fazer isso, né? Tchau, acabou. Vou seguir minha vida e nunca mais. Né? Foi ali e começou ali a segui-la, enfim. Né? Ainda que seja no ambiente virtual. Aliás, até friso. Caso você tenha alguma dúvida sobre ser possível a prática desse crime por meio virtual, tranquilo. Cyber stalking também pode fazer com que fique caracterizado aqui o crime do artigo 147A. Se for ali uma vez, 2, ok. Agora, a lei exige aqui, o artigo 147A exige o quê? Que seja algo reiterado. Então, tem de haver aqui a repetição da conduta. Senão, você fica na atipicidade. Isso aqui nos faz pensar a questão da tentativa. A gente sabe que crime habitual, não tem como aqui se admitir a tentativa, porque não existe meio termo. Ou você pega e reitera e o crime está consumado, ou você não tem a reiteração e ficou na atipicidade. A princípio, portanto, aqui o artigo 147A, ele não admite tentativa, não admite aqui conatos por se tratar de um crime habitual. Alguns autores, logo que essa lei 14.132 ela entrou em vigor, alguns autores entenderam que não seria aqui um crime habitual. No entanto, doutrina majoritária, prevalecendo aqui total mesmo. Olha, de verdade, hoje, dos autores que eu tive acesso a comentários aqui a respeito da lei, vou dar um chute aqui, mais ou menos, de uns 30, 40, 2 sustentam que não é crime habitual. Então, de jeito nenhum é uma corrente que segura para seguir ainda mais em concurso público. Então, sim, é um crime habitual. Hoje é o que prevalece, penso que não há muito aqui o que discutir a respeito. Até porque a própria lei fala, né, reiteradamente. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, incluído virtual, cyberstalking, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. No caso da minha amiga, ela passou a temer pela integridade física dela. Restringindo-lhe a capacidade de locomoção. Exatamente o exemplo dela. Falei aqui agora há pouco. Lembra que eu te disse? Ela mudou a rota, começou a pegar rota diferente todo dia. Medo do sujeito cruzar com ela pela rua. Passou a parar de frequentar a academia. Passou a parar de ir a restaurantes. Por quê? Medo. Houve a restrição aqui da capacidade dela de locomoção. O que ela fez de mal para merecer essa restrição à locomoção dela? Mas ela sofreu. Aliás, ela sofre até hoje. Né? Até onde sei, não se resolveu a situação até hoje. E olha, isso já começou a ter uns 2 anos, mais ou menos. Né? O interessante é que o sujeito ele começou quando a conduta era atípica e ele se manteve ali praticando a partir da Lei 14.132, ele continuou, ou seja, né, já passa aí
a caracterizar o crime do artigo 147-A. Por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então aqui, ok, o cyberstalking não se discute, não se discute. E acredito que a essa altura aqui do campeonato você já tenha entendido a gravidade do negócio, né? Não é o stalkear ali na internet, não, é muito pior do que isso. A vítima tem ali sua liberdade restringida mesmo, ela passa a não viver mais livremente. Não passa mais a viver livremente por conta do medo aqui, né, do receio quanto à sua integridade física ou psicológica, como trazido aqui no artigo 147-A. Então, veja, é muito mais grave do que ali um mero stalkeado, como o pessoal fala. Eu acho que a esse momento você já não pensa mais em atipicidade da conduta. Talvez você não concorde comigo que a pena deveria ser mais alta. Talvez você diga, não, a pena está ok, está boa, né, a pena. Agora, entender pela tipicidade, a essa altura, eu acho que você já não pensa mais nesse sentido. Se pensava, talvez tenha mudado de ideia, não sei. E aí você tem, então, aqui, essa conduta quanto à possibilidade da prática pelo cyberstalking, por meio virtual, sim, é possível. Possível. O cyberstalking, a pessoa passar a limitar a tua liberdade de locomoção por meio virtual. Né? É o caso do rapaz aqui, o exemplo que eu dei na amiga. É tudo virtual. Eles nunca se viram pessoalmente, né? Não que ela saiba, pelo menos. Nunca se viram pessoalmente. Pela internet, o cara conseguiu fazer esse inferno na vida dela. Então, sim, é possível sobre o cyberstalking e vai caracterizar o crime do artigo 147-A. Uma dúvida que pode surgir é quanto ao paparazzo, ou os paparazzi. Será que o paparazzo, o trabalho do paparazzo, será que ele vai fazer com que fique caracterizado o crime do artigo 147-A do Código Penal? E a resposta é depende, como tudo no direito, né? A resposta é depende. Porque pensa o seguinte, você é um fotógrafo de uma revista de fofoca ali da vida. Você vai ali, né, e para ali na frente da casa do artista, vai lá, faz uma foto, enfim, né, de repente ali passa algumas horas esperando pelo artista para conseguir uma fotografia. Ok. Né, a princípio não vai caracterizar o crime aqui do artigo 147-A. O problema é o quê? É quando essa busca por uma foto, essa busca por um vídeo, quando se torna algo, vou até utilizar aqui uma palavra obsessiva, né, quando se torna algo obsessivo a ponto da pessoa ali, vítima da perseguição, passar a não poder mais ali gozar livremente da sua liberdade de locomoção, ou passar ali a ter a sua privacidade invadida, a sua intimidade invadida. Aí a gente pode falar do crime do artigo 147-A. Portanto, o paparazzo, aquele que trabalha com uma revista ali, vai lá tirar foto do artista, a princípio não. A princípio não. Né? Ah, é chato? Pode ser. Mas a princípio não vai caracterizar. Agora, se chegar a um ponto ali, daquela pessoa, no exemplo aqui um artista, ele não conseguir mais, por exemplo, sair de casa, passar ali a ter foto sua tirada ali, de repente, em um momento íntimo ali, como uma vez ou outra acontece, e sendo algo reiterado, frise, tem que ser reiterado, não pode ser um dia só, 1, 2 dias, não. Tem um número de vezes? Não tem. A lei não estabelece. Mas tem que ser o quê? Reiterado. Pode ser 3 vezes, 4 vezes, enfim, a lei não estabelece. Mas tem que ser algo repetido. O paparazzo foi ali 1, 2 dias, fato atípico. Embora, claro, posso falar, de repente, indenização lá na esfera civil, isso é outra história. Foge aqui do nosso tema. Agora, crime de perseguição, no primeiro momento, não. Mas pode caracterizar se virar algo aqui, volto a dizer, algo obsessivo, né? A ponto de fazer com que a vítima não consiga mais viver livremente, gozar livremente aí dos seus direitos, né? Quanto à liberdade de locomoção, à intimidade, à privacidade, enfim, vai realmente da situação concreta. Outro caso que talvez surja questionamento é quanto aquelas empresas de cobrança, sabe? Para quem nunca viveu essa situação, né? Bem-aventurados aqueles que nunca passaram por isso, né? Aqueles números de São Paulo ligando para você, agora não pode mais ser número de estado, agora acho que é 0303, salvo engano, mas ali empresas de cobrança ou então telemarketing, ligando ali quase que 24 horas, aquilo pode caracterizar o stalking aqui, o artigo 147-A? A princípio, não. E por que não? Porque no stalking você tem uma pessoa específica que você, pessoa natural, passa a perseguir. Então, eu, Léo, passo, por exemplo, a perseguir a Maria, passo a perseguir o João. Pessoa específica, reiteradamente. Nessa empresa de cobrança, empresa de telemarketing aqui, enfim, como é que funciona?
vem aqui aquela pessoa como funcionária de uma pessoa jurídica, é empregada de uma pessoa jurídica, pega lá aquela lista de telefone e passa ali o dia inteiro ligando. Várias pessoas ligando. Mas não existe aqui esse dolo, né, de perseguição. Embora falte dizer, né, também seja algo chato, assim como o paparazzo. Mas não vai gerar aqui, né, a perseguição. Agora, claro, se vier aqui a virar algo ao ponto ali daquele operador, de forma, volta até a usar a expressão, de forma obsessiva, que passar a perseguir de fato ali aquela pessoa. Então, por exemplo, o operador de telemarketing criou aqui, né, cismou comigo e passa ali a me perseguir ali, né, ligando todo momento, ligando de manhã, de tarde, de noite, enfim, enchendo minha paciência quase 24 horas. Aí pode caracterizar. Mas veja que nesse caso não tem nada a ver com o emprego dele. Não tem nada a ver. Ele está ali por conta própria, algo desvinculado daquela pessoa jurídica, aquele empregado. Aí o quê? Passou a ser uma pessoa natural, como qualquer outra, já que aqui é um crime comum, que passou aqui a me perseguir. Agora, o empregado ali do telemarketing, da empresa de cobrança, não vai caracterizar, embora já tenha dito aqui, embora seja algo chato, mas não vai aqui caracterizar a prática do cyberstalking, do stalking, perdão, não do cyberstalking, do stalking, ok? Outra pergunta que pode surgir é quanto ao spam, sabe spam? Aquelas mensagens que você recebe de empresas e de pessoas, né, fica ali te mandando e-mail todo santo dia, ou até mesmo aquelas mensagens por WhatsApp. Tem gente que é chata, manda ali mensagem toda hora no WhatsApp. Isso não é perseguição. Isso não é perseguição. Primeiro que assim, pega o spam mesmo. O spam, ele, por natureza, é algo direcionado a um público indeterminado. Ou então, ainda que seja um número específico de pessoas, mas não é para o João, para o José. Não. Você tem ali aquela lista ali de pessoas, você vai e manda para aquela lista. Você não quer perseguir ninguém, você quer divulgar ali aquela informação. Volto a dizer, é chato? É chato. Mas não é crime de stalking, não é aqui o crime de perseguição. Da mesma forma, mensagem no WhatsApp. Né? No primeiro momento, não. Né? Pessoa chata ali, mandando mensagem todo momento, não. Né? Aquela sua tia que manda lá aquela figurinha de bom dia com florzinha todo dia, não. Né? Coitada da sua tia, ela não está praticando crime de stalking. Agora, claro, se essa busca, essa perseguição se tornar algo repetitivo, a ponto, olha, esse é o ponto aqui que vai distinguir a tipicidade da tipicidade do crime. Chegou ali um momento em que, em razão dessa pessoa que está ali te procurando, está te perseguindo, chegou ali um momento em que você não consegue mais viver sua vida normalmente, chegou. Por exemplo, da minha amiga, eu não posso mais ir para a faculdade, eu não posso mais trabalhar. Opa, aí a gente vem para cá, entendeu? Então, não tem como confundir, assim, como eu disse, na minha primeira aula, muitos alunos bateram essa tecla, né, é chato, mas, pô, tornar crime. Não é só aquela conduta chata, não. É aquela situação que você passa, de fato, a deixar de ter uma vida normal por conta desse perseguidor, desse stalker. Então, veja, não é algo tão simples como se imagina. E aí, o que ocorre? A Lei 14.132, ela revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, a LCP, DL 3.688 de 41. Havia lá na LCP o quê? Havia ali uma contravenção relacionada à perturbação da tranquilidade, lá no artigo 65. A Lei 14.132 revogou essa contravenção, ela não existe mais. E aí veio a seguinte dúvida, para quem praticou essa contravenção antes da vigência da Lei 14.132, como é que fica? Abolice o crime? Né? Extinguiu a punibilidade? Ou haverá aqui a continuidade no artigo 147-A do Código Penal? E essa discussão, ela envolve aqui, já voltando aqui para um estudo mais aprofundado do direito penal, vem com a discussão sobre a possibilidade da continuidade típico-normativa de uma contravenção em relação a um crime. Explico. Imagina, vou te dar um exemplo aqui bem claro. Lei 14.197. Lei 14.197 de 2021, ela revogou a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170. Os crimes da Lei de Segurança Nacional deixaram de existir? A maioria não. Por que que não? Porque eles foram para o Código Penal, o título 12 do Código Penal. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, mais ou menos aqui, de forma bem grosseira falando, é como se esses tipos penais, eles tivessem só mudado de endereço. Eles estavam na Lei 7.170, foram para o Código Penal. Eles continuam a existir? Sim. Sim, continuam a existir. Se você praticou o crime durante ali um daqueles crimes da Lei 7.170, durante a vigência da Lei 7.170, claro,
Aí veio a Lei 14.197, revogou a 7.170, a Lei de Segurança Nacional. Aquele crime, aquela conduta que você praticou, que estava lá na Lei 7.170, ela foi para onde? Foi para o Código Penal. Pergunto para você, agora, já não mais vigente a Lei 7.170, na vigência da Lei 14.197, você vai responder pelo crime que você praticou lá durante a lei antiga? Sim. Porque foi o que eu disse, o crime ele não deixou de existir, ele só mudou de endereço. E aí vem a dúvida, será que a contravenção do artigo 65 da LCP, ela mudou de endereço? Será que se eu pratiquei ali a Lei 14.155, ela é de 2021? Será que se eu pratiquei essa contravenção ali em 2020, do artigo 65, será que ela só mudou de endereço e agora ela está morando ali no artigo 147A? Seria possível a continuidade normativa típica em relação a essa contravenção? A discussão chegou até o STJ. E de acordo com o STJ, sim, é possível a continuidade normativa típica em relação a essa contravenção do artigo 65. Ou seja, o sujeito pode sim ser punido, ainda que tenha praticado lá a contravenção, agora, claro, nos termos do artigo 147A do Código Penal. Evidentemente, com a pena antiga, né? Porque a pena atual é mais alta. Então, a pena antiga responde normalmente, já que o crime, como eu disse, só mudou de endereço. Com a pena antiga, já que era mais benéfica, não vai retroagir a nova lei mais gravosa, mas não quis falar aqui em abolício o crime, fim do crime, causa da extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 3 do Código Penal. E olha, essa aqui, volto a dizer, para quem é concurseiro, pegadinha boa, viu? Pegadinha boa para cair na sua prova. Toma cuidado quanto a isso. Aqui essa questão da continuidade normativa típica em relação aqui da contravenção do artigo 65 da LCP para o crime do artigo 147A do Código Penal, ok? Então, já tratamos aqui quanto ao CAPT, vimos que é um crime de menor potencial ofensivo. O que mais nós podemos falar a respeito aqui desse delito do artigo 147A do Código Penal? Aqui no parágrafo 1º, tem algumas causas de aumento de pena. Nós temos aqui, ó, a pena aumentada de metade se o crime é cometido, 1, contra criança, adolescente ou idoso. Quem que é criança? De acordo com o ECA, aquela pessoa com 12 anos incompletos, 11, 10, 9, 8, 7 e por aí vai. Quem é adolescente? 12 anos completos, mas 18 incompletos, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quem que é idoso? Lei 10.741 de 2003, Estatuto Idoso, aquela pessoa com 60 anos ou mais. Então, se praticada aqui a perseguição contra criança, adolescente ou idoso, a pena é aumentada de metade. Cuidado, porque quando presente a causa majorante, quando presente uma dessas causas de aumento de pena, o crime deixa de ser de competência do GCRIM, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo. Porque a pena máxima já é de 2 anos, aqui, a do CAPT. Então, na forma simples, é crime de menor potencial ofensivo. Presente aqui a majorante, qualquer uma delas, você afasta essa classificação de crime de menor potencial ofensivo e deixa aqui de ser de competência do GCRIM. Já não se fala mais em transação penal, por exemplo. Não se fala em composição dos danos. Aqui é a primeira majorante trazida. A segunda majorante, contra a mulher, quando praticado o crime aqui, a perseguição contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Lembra, né? Quando nós vimos a Lei 14.188, que adicionou o parágrafo 13 ao artigo 129 do Código Penal, aquela lesão corporal contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, também foi feita a remissão, né, a esse parágrafo 2º-A. Lembra lá na primeira aula? E o que ocorre aqui? O artigo 121, parágrafo 2º-A, ele traz o feminicídio. Então, presentes lá aquelas hipóteses do artigo 121, parágrafo 2º-A do Código Penal, onde se descreve ali a condição de sexo feminino, para que fique caracterizado o feminicídio, você vai ter majorada aqui a pena. E esse aspecto, ele é muito interessante pelo seguinte, porque muitos imaginam que esse crime de perseguição, isso, né, eu digo por conta do feedback que eu tive na primeira aula com os alunos a respeito aqui do stalking, da perseguição, muitos imaginaram que seria um crime praticado contra a mulher, que teria por vítima mulher, necessariamente mulher. Isso não é verdade, tá bom? O homem também pode ser vítima de perseguição. Embora, claro, eu não tenho números aqui, não posso pegar e falar, olha, não, nós temos muito mais aqui mulheres vítimas de stalking do que homens. Não pode ser isso? Eu imagino que sim, Pelo menos pelo que a gente acompanha, aparentemente sim. Eu não sei, de repente é o meu meio social, né? Até fica aqui o questionamento a você que me acompanha, né? No seu meio social, como é? Mais homens, mais mulheres? Dos casos que você conhece de stalking? Eu realmente ouvi mais casos de mulheres vítimas, mas eu não tenho números aqui para pegar e trazer, né, como estatística. Mas pode ser homem, pode ser mulher,
sem qualquer impedimento. Você pode ter aqui a perseguição contra essas pessoas. Sujeito ativo, você tem crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, homem, mulher, não faz a menor diferença. Volto a dizer, não se exige aqui qualquer relação aqui afetiva, amorosa, não precisa nada disso. Lembra os exemplos que eu trouxe aqui agora há pouco? A britânica, né, tudo bem que lá ocorreu na Inglaterra, mas vamos trazer o caso para o Brasil. Era um ex-namorado, um ex-companheiro. Deu o exemplo do John Lennon, nem conhecia o assassino. O exemplo aqui da amiga que eu comentei há pouco, nem conhecia o cara. Então veja que, independentemente aqui de qualquer envolvimento afetivo, pode ficar caracterizada a perseguição, desde que persiga reiteradamente, aí a vítima vai ficar caracterizada o crime do artigo 147-A do Código Penal, ok? Outra majorante que nós temos aqui, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, então, né, se um stalker é chato, você imagina 2, né? Então, você tem aqui a perseguição quando praticada por 2 ou mais pessoas em concurso de pessoas, você vai ter aqui aplicável, vai ser aplicada essa majorante do inciso 3. Quando mediante aqui concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Veja que aqui o legislador, ele preferiu não descrever que arma era essa. Que arma? Qualquer arma. Arma própria, arma imprópria. Como assim arma própria? Arma própria, um revólver, foi feito para lesionar. Uma arma imprópria, um rolo de macarrão, né? Não foi feito para isso, mas pode virar uma arma. Você tem aqui a possibilidade de arma branca, arma de fogo. O que é uma arma branca? Uma faca, um pedaço de pau. O que é arma de fogo? Vá até o Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Então você tem aqui qualquer arma. O que vai acontecer com o tempo? Geralmente o legislador, quando ele cria um novo tipo penal, ele faz isso. Ele pega e ele traz a majorante da arma. Aconteceu isso no roubo, aconteceu isso em outros tantos crimes. Majorante da arma. Aí com o tempo, né, passado ali, não sei por que não faz logo tudo de uma vez. A impressão que dá é que ele vai aos pouquinhos, assim, para não assustar ninguém. Aí com o tempo ele vem, você vai ver, vai ser adicionado alguma qualificadora ali, qualificadora da arma de fogo, qualificadora da arma de fogo. Aí um tempo depois vem a qualificadora da arma de fogo de uso restrito ou proibido. Depois vem a qualificadora da arma de fogo de uso proibido. Então o legislador com o tempo ele vai acabar fazendo isso, porque de fato é desproporcional aqui, se você considerar a perseguição praticada com uma arma de fogo e com um rolo de macarrão, como eu falei agora há pouco, né? Um rolo de massa de macarrão. É claro que é muito mais grave a arma de fogo. Então com o tempo provavelmente o legislador vai acabar alterando isso. Mas hoje você tem a mesma majorante, seja arma branca, arma própria, imprópria, arma de fogo, não faz a menor diferença quanto aqui a essa majorante, ok? Vamos seguir aqui então com a nossa redação. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então aqui traz a obrigatoriedade do concurso material. Imagina que em razão da perseguição, o stalker, o perseguidor, ele produz na vítima lesão corporal de natureza grave. Vai haver a absorção de um crime pelo outro? Não. Vai responder pelos dois em concurso. Então, vai responder tanto pela perseguição quanto pelo resultado. Lesão corporal, até mesmo homicídio, por que não? Você pega o exemplo do feminicídio mesmo. Quantas vítimas de feminicídio, antes, elas não foram vítimas de perseguição? Até o momento em que o agressor, de fato, chegou ali a ceifar, dar fim à vida dessa pessoa. No caso aqui do feminicídio. Quantas vezes não aconteceu? Então, aliás, eu acho que é até meio que um caminho natural. Né? Desses casos, o sujeito ele passa ali inicialmente, ele passa a perseguir, passa ali a infernizar a vida da pessoa, de repente parte para a agressão, até que em algum momento chega até o fim. Né? Chega até aqui a mais trágica das condutas, o mais trágico resultado, aqui é a produção da morte dessa pessoa. Okay? Então aqui você tem o concurso de crimes, homicídio e perseguição, lesão corporal perseguição e homicídio, perseguição e lesão corporal, enfim, seja lá qual for o resultado produzido em razão dessa violência, ok? Então aqui, parágrafo 2º, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Vai responder por lesão corporal, por perseguição, homicídio, feminicídio e perseguição, sem qualquer problema. Esse parágrafo 3º é uma bela de uma casca de banana para quem faz concurso público. Por quê? Aqui é dito, ó, somente se procede mediante representação. Ou seja, a autoridade pública, delegado de polícia, Ministério Público, não podem fazer nada sem que a vítima represente. Se a vítima não quiser a persecução penal, o delegado não pode fazer nada. O Ministério Público não pode fazer nada. Depende de representação da vítima. Até aqui, eu acho que não trouxe nenhuma grande informação. A pegadinha é quanto
a perseguição quando ela for praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar. Por quê? Porque lá na violência doméstica contra a mulher, nos termos ali da Lei Maria da Penha, o que acontece? Você pega a lesão corporal leve, você pega a lesão corporal culposa, artigo 129 caput e artigo 129 parágrafo 6º do Código Penal. Você pega aí o Código Penal, de repente você que acompanha a aula com a legislação aberta, pega o Código Penal, dá uma olhada, vê se fala alguma coisa sobre a ação penal. Nada, lá no artigo 129. Caput e artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Não fala nada. Quando a lei não fala nada, a ação é o quê? Pública incondicionada. Então, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, crime de ação penal pública incondicionada. Ok. O artigo 88 da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados, fala o seguinte, que na lesão corporal leve e na lesão corporal culposa, o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, você tem aqui o artigo 129, caput, artigo 129, parágrafo 6º, lá do Código Penal. O Código Penal não fala nada. Ação penal pública incondicionada. Artigo 88 da Lei 9.099 fala que a ação penal pública condiciona a representação, ou seja, é essa união que faz com que a lesão leve e a lesão corporal culposa sejam crimes de ação penal pública condicionada à representação. Se eu for vítima de uma lesão corporal leve, ação penal pública condicionada à representação. Se eu for vítima de uma lesão corporal culposa, ação penal pública condicionada à representação. Só que o que a Lei Maria da Penha fez lá no seu artigo 41? Ela pegou e falou que não se aplica a Lei 9.099 no caso de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O que a Lei Maria da Penha fez aqui? Sobrou só aqui, o Código Penal. O que o Código Penal fala? Nada. No silêncio da lei, ação penal pública incondicionada. Então a pegadinha ali relacionada à Lei Maria da Penha é só na lesão leve, só na lesão corporal culposa, por conta do artigo 88 da Lei 9.099. Isso não vale para mais nenhum outro crime. Então, se você me perguntar aqui, esse parágrafo 3º, Léo, se a perseguição for praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, aí é ação penal pública incondicionada, né? Não. Ação penal pública condiciona a representação, como é para todo mundo. Se o artigo 147A tivesse lá no artigo 88 da Lei 9.099, outra história. Agora, não existe essa construção. Então, essa ideia da ação penal pública incondicionada, só onde? Lesão corporal leve, lesão corporal culposa, aqui no âmbito doméstico familiar contra a mulher. Para todo o restante, vale o que diz a lei. Então, perseguição contra a mulher no âmbito doméstico familiar, ali nos termos da Lei Maria da Penha, crime de ação penal pública condicionada à representação, depende aqui de representação da vítima para que a autoridade policial, para que o Ministério Público possa aqui agir na persecução penal desse stalker, desse perseguidor. Outra pegadinha agora, volto a conversar com um amigo concurseiro. Outra pegadinha que pode surgir na sua prova é quanto à competência. Especificamente quanto ao cyberstalking, a perseguição pela internet. Será que a competência é da Justiça Federal? Será que a competência é da Justiça Estadual? Toma cuidado, porque eu me recordo quando eu lecionava na graduação, os alunos eles tinham por tendência, quando eu perguntava sobre competência da JF, Justiça Federal e Justiça Estadual, os alunos eles tinham por tendência considerar que a competência da JF ela era estabelecida de acordo aqui, talvez quanto à gravidade, quanto à extensão daquele crime, enfim. Não sei exatamente qual era o critério que se adotava, mas dou aqui alguns exemplos. Eu lembro o tráfico de drogas. Perguntava do tráfico, todo mundo ia de Justiça Federal. Não, Justiça Estadual. Em regra, tráfico de drogas, Justiça Estadual. Colocava, por exemplo, crime contra, chamados crimes de pedofilia. Né? Trazia na prova, todo mundo Justiça Federal. Errado. Né? Crime contra a fauna, Justiça Federal. Errado. Então, cuidado, porque para fazer análise se a competência é da JF ou da JE, você vai olhar o artigo 109 da Constituição, a partir do inciso 4. Se você tiver a Constituição aí ao seu alcance, jogue no Google, coloque no site do Planalto Constituição, você vai ver que o artigo 109 não fala absolutamente nada que possa fazer com que você entenda pela competência da Justiça Federal no caso do cyberstalking, salvo, claro, no caso aqui da prática pela internet, quando verificada aqui a transnacionalidade, aí a competência é da JF. Agora, a princípio aqui, uma perseguição, um stalking, um cyberstalking, que se dá por conversa de WhatsApp, né, o perseguidor vai ali, começa a mandar mensagem no WhatsApp, te manda mensagem no Instagram, a princípio, competência da Justiça Estadual. Ainda que, como já disse, dê aqui um cyberstalking. O problema é a partir do momento que você tem ali verificada a transnacionalidade. Aí você vai para a competência da JF. Em regra, portanto, JE, Justiça Estadual. Então é isso. Vamos lá para o nosso quiz, vamos testar o nosso conhecimento, ver se a gente conseguiu aqui absorver algo dessa nossa aula. Vamos lá?
Sobre o crime de perseguição, é correto afirmar que caracteriza hipótese de incidência da Lei Maria da Penha. B. Na forma simples, é delito de menor potencial ofensivo. C. É crime de ação penal pública incondicionada. D. Não é compatível com o acordo de não persecução penal. E aí, o que você acha? Puxa na memória aí. Letra B. Na forma simples, é delito de menor potencial ofensivo. Lembra, né? Ali no caput do artigo 147-A, a pena de até 2 anos, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95, crime de menor potencial ofensivo. Vai deixar de ser de menor potencial quando? Quando presente alguma das majorantes. Então aqui nós temos letra B, na forma simples, de fato, é crime de menor potencial ofensivo, admite transação, admite composição civil dos danos, admite aqui a suspensão condicional do processo, tudo certinho. Competência do GCRIM, tudo ali nos termos da Lei 9.099/95. Caracteriza hipótese de incidência da Lei Maria da Penha. Não é verdade, né? Nós vimos que até mesmo pode ser vítima homem. Então não. Pode caracterizar aqui a situação da Lei Maria da Penha? Até pode, mas não existe esse vínculo necessário aqui com a Lei Maria da Penha. É crime de ação penal pública incondicionada? Não, né? Nem mesmo se a vítima for mulher, numa situação ali de violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, nem assim, nem assim. Sempre vai ser o quê? Crime de ação penal pública condicionada à representação, sem exceção. Não é compatível com o acordo de não persecução penal. Artigo 28A do CPP, novidade trazida pelo pacote de crime, também não tem qualquer vedação aqui quanto à perseguição. Vamos lá para a próxima? Sobre a perseguição, é correto dizer que é forma qualificada do delito a prática contra a criança ou adolescente. Já falamos, né, a respeito disso, da diferença de qualificadora para majorante. Deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal quando produzido este resultado. Ainda que presente o concurso de pessoas, o crime mantém o status de menor potencial ofensivo. A ação penal é sempre pública condicional à representação, ainda que a vítima seja mulher. E aí? Correta a letra D, D de delta aqui. A ação penal é sempre pública condicional à representação, ainda que a vítima seja mulher, ainda que presente a Lei Maria da Penha. Não importa, ação penal pública condicional à representação, ninguém discute isso. Ainda que presente o concurso de pessoas, o crime mantém o status de menor potencial ofensivo. Errado, né? A gente ficou em majorante. Presente qualquer majorante, afasta ali essa classificação de crime de menor potencial. Deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal quando produzido este resultado. Errado, né? A gente viu o concurso material obrigatório ali no artigo 147A. É forma qualificada de delito a prática contra criança ou adolescente. Errado. É forma majorada, né? Você tem que ter uma majorante, não uma qualificadora ali na hipótese do crime praticado contra criança ou adolescente. Vamos para a próxima? Sobre a Lei 14.132 de 2021 e o crime de perseguição, é correto afirmar que a novatio legis, a nova lei, decorre da violência psicológica contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha, artigo 7º. Isso aqui foi tema da nossa segunda aula, aliás, da nossa primeira aula, perdão. É atípica a perseguição quando praticada em ambiente virtual, o cyberstalking. O crime de perseguição é plurissubjetivo, ele tem de ser necessariamente praticado por 2 ou mais pessoas, ou será que pode ser praticado sozinho? É possível a continuidade normativa típica em relação à extinta contravenção de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição. Artigo 147A do Código Penal. Isso aqui é para testar a memória, hein? E aqui letra D, né? Falamos disso agora há pouco. É possível a continuidade normativa típica em relação à extinta contravenção de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição. Lembra que eu falei, né? Só mudou de casa, só mudou de endereço. Continua existindo ali, pode continuar existindo aquela conduta do artigo 65 da LCP, agora no artigo 147A. Isso aconteceu outras vezes. Falei, né? O exemplo da lei 7.170, a Lei de Segurança Nacional, com a Lei 14.197. Aconteceu lá com o extinto artigo 214 do Código Penal, o atentado violento ao pudor, que mudou de endereço, foi lá para o estupro, artigo 213, enfim. O crime de perseguição é plurissubjetivo. Errado, né? Dá para praticar sozinho, dá para praticar com os amigos, então é unissubjetivo, dá para praticar sozinho, dá para praticar com quem quiser. Enfim, o concurso de pessoas não é necessário, tanto que o concurso de pessoas, na verdade, é uma majorante, né? Quando presente concurso de pessoas, a pena é aumentada. É a típica perseguição quando praticada em ambiente virtual. Errado, né? O cyberstalking, dei até aqui exemplo há pouco. A novatio legis, a nova lei, decorre da violência psicológica contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha. Não, né? Aqui é o artigo 147b, com redação dada pela Lei 14.188 de 2021. Tratamos do tema lá na nossa primeira aula. Então é isso. Chegamos ao fim da nossa aula aqui, do nosso
dessa nossa terceira aula. Vimos aqui a perseguição, o stalking, adicionado pela Lei 14.132 de 2021, uma das 6 leis que mudaram o nosso Código Penal no ano passado. Para quem é concurseiro, muita coisa para estudar, hein? Tem muita lei, a Lei 14.197 mesmo, que não trataremos aqui hoje, é gigantesca. Então, tem muita coisa para estudar para quem é concurseiro, para quem é OABeiro, não falta aí novidade para aprender. Mas, enfim, estamos aqui nesse nosso estudo, já na terceira aula desse nosso estudo do direito penal, espero pós-pandemia, né? Espero poder falar pós-pandemia definitivamente, e estamos aqui vendo essas mudanças decorrentes direta ou indiretamente desse momento que vivemos a partir de 2020, dessa mudança no mundo. A nossa vida mudou, né? O mundo não é mais o mesmo. Claro, houve aqui impacto no direito penal. Até agora, nós vimos o quê? Vimos na primeira aula a violência doméstica ou familiar, principalmente contra a mulher, foi dado ênfase aqui à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Vimos ali a Lei 14.188 de 2021, disse, né, há diversos estudos que apontam um grande aumento do número de casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher a partir da pandemia, o que é de se imaginar de fato. Há uma série de fatores, né, já vi indicativo por conta de escassez de recurso, desemprego, estresse com toda a situação, enfim, seja lá qual for a justificativa, se busca combater. E cada vez está se apertando mais o combate quanto aqui à violência doméstica ou familiar contra a mulher. Além disso, houve uma disparada dos crimes virtuais, vimos na segunda aula, né? Ali, estelionato principalmente. Depois da pandemia, né, houve uma explosão também dos crimes aí virtuais, esses crimes, principalmente crimes contra o patrimônio. Tentativa de estelionato, furto ali de conta, né? Aqueles WhatsApp fake, aqueles perfis de WhatsApp fake, né? Pega sua foto, passa por você, vai lá e pede dinheiro emprestado para todo mundo, enfim. E aí, agora nós vimos o stalking, a perseguição. Será que dá para fazer um link direto? Penso que sim, né? Embora não tenha aqui números estatísticos, né? Diferente ali das 2 primeiras hipóteses que nós temos, estudos, né? Violência doméstica ou familiar contra a mulher e crimes contra o patrimônio virtuais, esse nós temos estudos. A perseguição, será que aumentou? Não sei, mas eu consigo imaginar que sim, né? Muita gente aí, né, não ficou muito legal depois do que aconteceu, acho que na verdade ninguém ficou muito legal depois do que aconteceu, mas muita gente dentro de casa o tempo todo, usando ali a internet, enfim, talvez tenha tido um aumento no cyberstalking, mas aqui não vou me arriscar a dar qualquer chute nesse sentido. Trouxe porque foi uma das alterações que eu vinculo aqui a esse mundo novo que vivemos. Imagina cyberstalking, né? Que coisa, quem imaginaria isso aí há 15 anos, 20 anos? Temos aqui o stalking que pode ser praticado até mesmo, né, por meio virtual. E aí, na continuidade aqui, nós temos ainda mais 2 pontos que nós veremos. Veremos o combate à violência institucional. Olha, essa aula vai ser delicada, viu? Essa aqui, quando eu dou essa aula, dá o que falar. Eu já me preparo que vem bomba na minha direção, porque o pessoal fica ali, se divide, e opinião por um lado, opinião por outro. Enfim, falaremos a respeito do combate à violência institucional. E, por fim, veremos pacote anticrime, uma análise de erros e acertos nesses 2 primeiros anos do pacote. E aí, será que houve mais acerto? Será que houve mais erro? Veremos ao final aqui deste nosso encontro, aí dessas 5 aulas. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aproveitado este nosso encontro, que tenha sido um momento aqui de aprendizado. Caso você tenha interesse em entrar em contato, fico aí à sua disposição, estou nas redes sociais, pode fazer contato à vontade. Quer mandar uma dúvida? Tranquilo, faça contato. Estou aí à disposição, adoro discutir esses assuntos todos, estou à disposição de quem quiser. E é isso. Nos vemos na próxima aula a respeito aí da violência institucional, o combate à violência institucional. Acredito, talvez, a aula mais polêmica que a gente vai ter aqui dessas 5. Até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.